Meus irmãos, hoje nós começamos uma nova série de sermões, especificamente aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor Jesus, quando revelou a mensagem de Apocalipse para João, João estava preso na ilha de Patmos, preso já muito velho, avançado em idade, aproximadamente aí perto do ano 100 depois de Cristo. Todos os apóstolos já haviam falecido. João era o último daquele grupo de apóstolos que seguiam ao Senhor. O Senhor então aparece para João enquanto ele estava preso na ilha de Patmos e diz a João que vai mostrar a ele as coisas que aconteceram, né, e as que haveriam de acontecer. E diz para João escrever isso, essa mensagem, às igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Então, no comecinho do capítulo 1, a gente tem essa dedicatória às igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E aí, antes, então, de entrar propriamente, entrar de fato na visão de Apocalipse, nas coisas que o Senhor iria mostrar para João a respeito, né, da vida da igreja entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, porque esse é o período que compreende o Apocalipse. Quando você pensa em Apocalipse e acha que o Apocalipse só fala de coisas do futuro, não. O Apocalipse está falando de tudo que aconteceu e do que vai acontecer entre a primeira vinda de Cristo, a sua vinda em humilhação como homem humilde lá na Galileia, e que veio e que morreu e ressuscitou e subiu aos céus com a promessa de um dia voltar, até esse grande momento que é a volta, o retorno do Senhor Jesus em poder e grande glória, em que todo olho verá e diante dele toda a língua há de confessar que ele é o Senhor, e ele virá para julgar, para estabelecer juízo sobre todos os homens, e então estabelecer o destino eterno de cada grupo de pessoas, né? Do seu povo, a vida eterna. Né? A vida eterna com o Pai, em felicidade. E dos ímpios, daqueles que não são seu povo, a morte e a condenação eterna. Então, o conteúdo da visão do Apocalipse compreende todo este período, né? E João conta e reconta a história da igreja ao longo desse período, 7 vezes em Apocalipse, numa linguagem muito simbólica, que nós precisamos entender os símbolos através dos livros da Bíblia mesmo, do Antigo Testamento, você é capaz de entender os símbolos do Apocalipse, mas através dessa linguagem João vai contando com cada vez mais detalhes, aspectos da história, da vida da igreja ao longo desse período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas antes de entrar na visão simbólica, o Senhor dita para João cartas a serem, cartas a serem enviadas para as 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é um lugar onde hoje é conhecido como a Turquia. Ali era a antiga Ásia Menor. E havia 7 igrejas ali, próximas geograficamente até uma das outras, quase como que compondo ali um presbitério, do qual a igreja de Éfeso, que é inclusive a primeira igreja, né, a qual é dirigida aqui a mensagem, é a principal. Éfeso é a principal igreja do mundo na época. A igreja principal já havia sido a igreja de Jerusalém, veio grande perseguição, os irmãos se espalharam. Depois o centro do cristianismo passou para Antioquia. De lá, Paulo, por exemplo, é enviado em missão. Então ali virou o grande centro da religião cristã. Mas depois esse centro passou para a igreja de Éfeso, que era uma igreja muito importante. Teve grandes pastores. Foi Paulo que implantou. Passaram por lá Prisciliaque, passaram por lá Timóteo, Apolo, o próprio João foi pastor dessa igreja. Se tornou uma igreja muito importante ali, talvez a principal, talvez não, certamente a principal do mundo, né? E estava ali naquela região, próxima dessas demais igrejas. E o Senhor dirige, então, as palavras iniciais do livro às 7 igrejas que estavam naquela região. Em cada uma dessas cartas,
o Senhor faz uma avaliação da igreja. O Senhor faz uma avaliação da igreja de Éfeso e dá uma palavra a eles. O Senhor faz uma avaliação da igreja de Esmirna e dá uma palavra a eles. Faz uma avaliação da igreja de Pérgamo e dá também uma palavra a eles. De modo que cada uma das avaliações dessas igrejas, e você vai perceber que cada igreja local aqui tem a sua particularidade, tem os seus problemas que são bem específicos, né? São realidades diferentes em cada igreja, e o Senhor trata individualmente com cada uma dessas igrejas locais. De modo que a igreja do Senhor é edificada, é lapidada pelo Senhor, pela instrução que o Senhor dá a essas 7 igrejas. Pode ser que ao longo da exposição, nessas 7 cartas, você se identifique mais com uma ou outra situação. Mas em cada uma dessas cartas, a instrução do Senhor para nós, não só individualmente, lições que nós devemos aprender, mas como igreja local. O Senhor Jesus, uma coisa que ele mostra para a gente aqui, é que ele faz uma avaliação das suas igrejas locais. Da mesma maneira como ele avalia cada uma dessas igrejas aqui de Apocalipse, ele está avaliando a nossa igreja. Igreja da qual você faz parte. Como será que Jesus nos avalia? Como será a avaliação que o Senhor Jesus faz a respeito do nosso serviço como igreja? Você é membro de uma igreja local, você faz parte dessa igreja. Então, como Jesus avalia a nossa igreja? Nós vamos refletir, então, durante 7 domingos, né? Serão 7 exposições aqui, cada exposição uma das cartas, e nós vamos entender ali como Jesus avaliou cada igreja e quais lições nós podemos tirar para a nossa própria igreja, para a edificação nossa pessoal e da nossa igreja local. Sendo que a primeira igreja é essa igreja de Éfeso. Exposição que a gente já fez em algum momento, mas que neste contexto a gente precisa tratar novamente a respeito da igreja de Éfeso e nos próximos domingos seguir para as próximas 6 igrejas. Então vamos ler lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Como Jesus avalia a sua igreja? Nós vamos ver aqui que Jesus ele avalia a igreja sendo um avaliador competente por meio das coisas que ele faz, que ele revela, que ele mostra. Nós vamos ver a competência de Jesus para avaliar a igreja. Nós vamos ver que Jesus faz uma avaliação justa. Ele não é tendencioso. Ele não deixa de ver uma coisa para só ver outras coisas. Ele vê as coisas boas da igreja e ele demonstra isso. Mas ele vê também profundamente quais são os defeitos, quais são, né, as falhas da igreja. Ele analisa profundamente. E a avaliação dele é uma avaliação justa.
E Jesus conclui essa avaliação com um chamado ao arrependimento e uma promessa àqueles que permanecerem fiéis. Então o que nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, na carta em que o Senhor dita para Éfeso, é que Jesus é um avaliador competente da sua igreja. Ele diz no verso 1 e no começo do verso 2: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Então ele começa aqui com essa identificação. É como uma carta mesmo. Quem é que está escrevendo isso? Né? Ele coloca o destinatário ao anjo da igreja de Éfeso. Esse ao anjo da igreja de Éfeso, a gente entende que é o mensageiro da igreja de Éfeso, o responsável pela igreja de Éfeso, o pastor da igreja de Éfeso. Ele dirige essa carta a essa igreja, a igreja como um todo. É o destinatário dessa carta. E aí o Senhor se identifica com imagens que ele trouxe no capítulo 1 aqui de Apocalipse. Lá no capítulo 1, ele explica o que significam as 7 estrelas e os 7 candeeiros, ou 7 castiçais. Né? E ele vai explicar para João que, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, isso no versículo 20 lá do capítulo 1, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, esses símbolos que Jesus traz aqui apontam para a igreja. As estrelas são os anjos da igreja e os candeeiros são as próprias 7 igrejas. E aí o Senhor se identifica para a igreja de Éfeso como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A primeira identificação que o Senhor Jesus faz para a igreja de Éfeso é aquele que conserva na sua mão as 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas, com uma identificação da própria igreja. Conservar na mão direita tem a ideia de domínio, tem a ideia de controle, tem a ideia de proteção. Você vai se lembrar que no evangelho que João escreveu, Jesus disse que a sua igreja, as suas ovelhas, estavam nas suas mãos, e das suas mãos ninguém seria capaz de tirar as suas ovelhas. Então, estar nas mãos do Senhor traz essa ideia de controle, de domínio, de proteção. E ele se identifica para a sua igreja como aquele que está no controle. Quantas vezes você já não pensou que as coisas estavam fora de controle? Que você está fora de controle? Que as coisas estão caminhando de uma forma desgovernada? Bom, na igreja do Senhor, é Ele quem está no controle. O Senhor controla toda a sua igreja, de uma maneira global e também de uma maneira local. Nesta igreja local, aqui no Grajaú, o Senhor está no controle, o Senhor está no domínio, o Senhor tem a igreja em suas mãos, o Senhor tem a rédea nas suas mãos. Ele detém na sua mão direita o controle, o domínio, o governo da sua igreja. Quem é que governa a igreja? É o Senhor Jesus. Ele se apresenta assim para a igreja de Éfeso. Então, quando o Senhor faz uma avaliação da igreja de Éfeso, ele não faz como alguém que simplesmente está dando uma simples opinião. Ele faz como aquele que detém o domínio, aquele que detém o controle, aquele que detém a autoridade. Porque a igreja está em suas mãos. Então, ele tem autoridade para isso, para fazer essa avaliação. Quando você está no seu trabalho, né, fazendo a função que você estiver fazendo, se vem um curioso que não sabe o que você está fazendo, qual é a sua função, qual é o seu trabalho, e vai lá dar um pitaco, né, falar, acho que você devia fazer isso ou aquilo. Quem já teve que fazer alguma coisa em casa, né, alguma reforma, alguma construção aqui, sempre tem uma opinião, né? Acho que você devia construir assim, você devia fazer daquele jeito, daquele outro jeito. Mas quando vai um curioso assim tentar falar para um profissional como ele deve agir, o que ele deve fazer, como ele deve trabalhar, essa opinião não tem tanto valor assim, porque às vezes ele está falando uma coisa que ele não entende, que ele não sabe. É diferente de quando alguém que é autoridade
vem e te dá uma orientação. Né? Então, vem alguém que é mestre naquele assunto, ou vem o seu próprio chefe, né, e vai dar uma opinião a respeito do trabalho que você executou. A opinião é diferente. A avaliação que ele faz é diferente. Né? Ele tem autoridade para aquilo, ele tem... Está sob a responsabilidade dele, afinal de contas. E a ideia é essa. Então, quando Jesus faz uma avaliação de você, ele está fazendo como aquele que tem autoridade para chamar a sua atenção, como aquele que está no controle e está, de fato, conduzindo a sua igreja para o lugar onde ele quer que ela esteja. É Deus que conduz, é Deus que dirige. Então, quando Jesus se revela dessa maneira, é isso que ele está mostrando para a igreja. Ele é competente por causa disso, porque ele detém o domínio. Em segundo lugar, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é a figura do castiçal, então aquela peça para iluminação, né? Aquela peça de ouro no templo, né? Era um castiçal com 7 canos, né? Por onde você colocava o azeite ali, acendia e aquilo iluminava o local. Então, ele identifica a igreja como sendo esses castiçais de ouro, né? Luzeiros no mundo. O Senhor mesmo chamou a igreja de luz, né? No mundo. Vocês são luz, sal e luz. E ele identifica a igreja, então, como esses 7 candeeiros de ouro. E a maneira como ele se identifica é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor Jesus é aquele que está presente. O Senhor Jesus não está distante, não está olhando de fora. Ele conhece a sua igreja porque ele está presente. Ele está presente em nosso meio. Ele conhece a vida da nossa igreja local. Ele conhece o nosso proceder. Ele conhece o seu proceder. Ele conhece a maneira como você tem vivido. Ele conhece as coisas que você tem feito. Ele está próximo. A promessa do Senhor Jesus, quando ele deixou a grande comissão, nós vimos isso lá em Mateus 28, ele deixou a igreja comissionada para uma missão aqui na terra. Ele termina com uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Então a presença do Senhor aponta para esse aspecto de auxílio mesmo. Ele é aquele que está do nosso lado, ajudando a nossa igreja a seguir em frente. Ele está do seu lado. Ele está presente aqui, na vida da sua igreja. Jesus está presente. E a igreja precisa viver tendo essa consciência de que vive na presença do Senhor. Vive diante do Senhor. Tudo que você faz, tudo que você fala, a maneira como você age, você está, mesmo que distante dos olhos dos homens, você está diante da face de Deus. Você vive diante da face de Deus, na presença do Senhor. O Senhor está presente na sua igreja. Ele vê tudo o que acontece. E é o que ele diz aqui no começo do versículo 2. Conheço as tuas obras. Quando o Senhor conhece alguma coisa, ele conhece plenamente. Nós não, nós conhecemos de superfície. Nós nos conhecemos, mas não podemos dizer que conhecemos profundamente a cada um. Nem as pessoas que convivem perto de você são capazes de dizer que te conhecem profundamente, né? Conhece o íntimo do seu coração. Mas o Senhor conhece. Conheço as tuas obras. É o que ele vai dizer ali para a sua igreja. Então ele detém o domínio da igreja, ele está presente no meio da igreja e ele conhece as obras da igreja. Ele conhece você, ele conhece as suas obras. A avaliação dele é uma avaliação competente. Em segundo lugar, a avaliação do Senhor é uma avaliação justa. Versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. E no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
A avaliação do Senhor é uma avaliação justa. Ele sabe reconhecer aquilo de bom que a sua igreja tem feito. E ele reconhece isso aqui na igreja de Éfeso. O que o Senhor reconhece? Reconhece as obras da igreja. O labor, a perseverança, o fato de que eles suportaram provas em nome do Senhor, não se deixaram esmorecer. O fato de que eles provaram aqueles que se diziam apóstolos e vinham ensinar coisas para a igreja, e a igreja era muito afligida por falsos mestres. Essa era uma igreja fiel à palavra, e eles colocavam à prova estes homens, e reprovavam aqueles que eram falsos mestres, falsos apóstolos. Então era uma igreja que trabalhou muito, e você vê isso na palavra do Senhor, nos relatos de Atos, no relato de Paulo, na carta aos Efésios. Você vê que foi uma igreja atuante, foi uma igreja que estava à frente e desempenhava um grande trabalho para o Senhor. E o Senhor reconhece isso. Ele reconhece aquilo que a sua igreja fez de bom. Ele reconhece as coisas boas que a gente faz. Ele reconhece os trabalhos que nós desempenhamos para o Senhor, dentro das nossas limitações, com a nossa dedicação. O Senhor reconhece isso. Aquilo que você procura fazer para a honra e para a glória dele. A maneira como você procura atuar no meio da igreja. O testemunho que você busca dar para o mundo. O Senhor reconhece, ele vê tudo isso. Mas da mesma maneira como ele vê tudo isso, a avaliação dele é justa. Então ele não para por aí. Então não é uma avaliação tendenciosa. Não, porque você faz algumas coisas boas, então deixa eu fechar os olhos aqui para o resto. Não. Ele reconhece aquilo que você faz de bom, mas ele reconhece também aquilo que você faz de errado, aquilo que você faz de mal. E o Senhor diz para a igreja: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. No caso da igreja de Éfeso, era uma igreja que estava vivendo do passado. Você vai observar aqui que ele fala muito de primeiro amor. Depois ele vai, quando ele for exortar a igreja, vai pedir para a igreja voltar às primeiras obras. Então qual é esse primeiro amor e essas primeiras obras da igreja? Essas que ele ditou aqui a partir do versículo 2. O labor, a perseverança, as obras da igreja. Isso tudo foi muito elogiado. Era uma igreja já velha aqui, já tinha seus 40 anos de idade, quando João escreveu essa carta para ela. E era dito: olha, no passado vocês fizeram tudo isso. Vocês testemunharam de Jesus ao mundo. Vocês tinham esse vigor de testemunhar. Vocês viviam como crentes. Vocês perseveravam diante das dificuldades. Vocês trabalhavam em prol da obra. E com o tempo, isso esmoreceu, isso se foi. Virou uma igreja que se voltou para si mesma. Era uma igreja muito estudiosa, muito ortodoxa, mas que não testemunhava, não tinha testemunho de vida mais. Ela perdeu esse primeiro amor, deixou de praticar essas primeiras obras. E o Senhor vai e confronta a igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste as tuas primeiras obras. Então o Senhor sabe reconhecer aquilo que você faz de bom, sim. Mas o Senhor também conhece qual é o seu verdadeiro problema. Qual é a raiz dos problemas, dos seus problemas. O que está no seu coração, que precisa ser confrontado. O Senhor faz um diagnóstico verdadeiro da sua vida. E Deus está avaliando, Jesus está avaliando de fato a sua igreja, Jesus está avaliando você. O que o Senhor diria depois desse porém? Tenho, porém, contra ti o seguinte. A respeito de você mesmo. Se você pudesse pensar e falar, o Senhor me chamaria a atenção nisso. Qual a avaliação que o Senhor faz a respeito da sua vida e do seu trabalho cristão, do seu testemunho de vida, de fé? Tenho, porém, contra ti o seguinte. A avaliação do Senhor Jesus é uma avaliação bem feita, é uma avaliação profunda, é um diagnóstico verdadeiro. A avaliação dele é uma avaliação justa. E em terceiro e último lugar, o Senhor avalia a igreja aqui de Éfeso e faz a ela um chamado ao arrependimento. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras.
E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Após Jesus avaliar a igreja aqui de Éfeso, ele faz um convite, uma convocação. Arrepende-te. Lembra e arrepende-te. Lembra de onde caíste e arrepende. Em algum momento a igreja cometeu um erro grave. Em algum momento específico, a igreja fracassou no seu testemunho. E o Senhor está chamando a igreja aqui para se lembrar de onde ela caiu. Você é capaz de se lembrar onde você falhou? Onde você caiu? Onde você deslizou? Qual foi o momento em que as coisas perderam rumo? Qual foi o momento em que você que estava ali no caminho certo, que estava ali caminhando com o Senhor, as coisas começaram a mudar, você já não servia ao Senhor mais com inteireza de coração? Você consegue se lembrar em que momento da sua vida isso começou a acontecer? Que o seu testemunho deixou de ser efetivo? Que o mundo já não reconhece em você a luz de Cristo? Você consegue se lembrar onde você começou a falhar e cometer pecados que você comete até hoje, que você não se arrependeu? Quais são as tuas falhas? Qual é o porém que o Senhor Jesus falou a seu respeito quando Ele te avalia pessoalmente? O convite da palavra do Senhor é essa. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembrar de onde cair e se arrepender. Isso é importante, meus irmãos. E o arrependimento é um arrependimento profundo, é um arrependimento verdadeiro. Volta à prática das primeiras obras, é o que ele diz aqui. Não é um arrependimento de palavras. Não é estou arrependido, me perdoa, Senhor. Porque muitas vezes as nossas palavras de arrependimento ao Senhor são palavras da boca para fora. É mera formalidade. É para deixar nossa consciência tranquila. Mas você não está de fato arrependido. Porque o arrependimento implica nisso. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não adianta você vir à igreja, cantar os hinos, fazer aqui as orações. Se você tem um monte de coisa mal resolvida aí com um monte de gente, e não resolveu. E não pediu perdão, e não se arrependeu, e não restituiu aquilo que você roubou, e não se humilhou, reconheceu, confessou pecados que você cometeu, não foi até a pessoa que você agrediu, que você machucou, e confessou isso a ela e pediu perdão. Tem um monte de coisa mal resolvida aí. Então não adianta você vir aqui, eu clamo, canto perdão, canto aqui quebrantado, Senhor, purificado. Você não se arrependeu de verdade. O chamado do Senhor é um chamado profundo, é um chamado de alguém que tem autoridade, que tem competência para isso, de alguém que conhece você, o seu coração, as suas obras, alguém que você não é capaz de enganar. Nós somos capazes de enganar até quem está mais próximo de nós. Nós somos capazes de usar uma máscara e a pessoa achar que nós somos uma pessoa, quando na verdade no fundo do nosso coração não é aquilo. Mas a Deus ninguém engana. Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quais são os seus pecados. Ele sabe onde você caiu. E Ele te chama a você se lembrar disso, a você se arrepender, a você voltar à prática das primeiras obras. Sem desculpas, sem justificativas. Quando nós falamos de arrependimento, hoje em dia, o nosso arrependimento ele está muito voltado às justificativas, né? Você é confrontado por alguma coisa, mas eu fiz isso mas por causa daquilo. Eu fui levado a fazer isso, a cometer esse erro por causa disso e daquilo. Ou por causa daquela pessoa que fez aquilo comigo, então eu tive que retribuir ou fazer alguma coisa assim. Você tem sempre alguma justificativa para tornar o seu ato um ato de justiça, para tornar o seu pecado um pecado justo. Isso, na verdade, meus irmãos, é uma forma de você olhar para Deus e falar: Senhor, o culpado do meu pecado é você.
É a mesma atitude que Adão teve quando o Senhor confrontou Adão. Adão, o que fizeste? Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. O que Adão fez? Ele culpou a mulher? Culpou secundariamente. Ele está culpando primariamente a Deus. A mulher que tu me deste. O Senhor foi o responsável pelo meu pecado. Porque a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, quando nós estamos tentando justificar os nossos atos, na verdade você está olhando para Deus e falando: Deus, o culpado dos meus pecados é você. Então não há verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é um reconhecimento da miséria do seu coração. É você se lembrar, reconhecer onde você caiu e você voltar atrás. Então, uma pessoa que fez muito mal no mundo, muito mal para muita gente, e depois diz: não, agora eu sou crente. Então vamos ver se o testemunho dela diz que ela é crente mesmo. Ela restituiu alguma coisa? Ela foi pedir perdão para alguém que ela fez mal? Quando o Senhor Jesus se encontrou com Zaqueu, Zaqueu, que era aquele cobrador de impostos, bandido, ele roubava as pessoas. E o Senhor se encontra com ele, que o Senhor diz: me convém pousar em tua casa. Zaqueu tem ali um encontro íntimo com o Senhor. E o Senhor transforma o coração de Zaqueu naquele momento. Qual é a atitude de Zaqueu? Se alguém eu fiz mal, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, e vou restituir 4 vezes mais a pessoa que eu defraudei, a pessoa que eu roubei. Isso é arrependimento. O Senhor Jesus chama a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Igreja de Éfeso, uma igreja importante. Igreja de Éfeso, uma igreja que testemunhava. Igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava. Igreja de Éfeso, uma igreja que cuidava da pureza doutrinária. Igreja de Éfeso, uma igreja que suportava as dificuldades, que era perseverante. Igreja de Éfeso, uma igreja que amava sinceramente ao Senhor. Deixaram de fazer isso em algum momento da história. E o Senhor os chama ao arrependimento e à prática das primeiras obras. Voltar ao primeiro amor. Então, esse voltar ao primeiro amor não é simplesmente aquele entusiasmo inicial do recém-convertido, não. É voltar à prática das primeiras obras. É se arrepender dos seus pecados. Você é convidado, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre isso. Sobre essa avaliação que Jesus faz. É uma avaliação que você não consegue fugir dela. É uma avaliação que você não consegue esconder nada do Senhor. O Senhor está avaliando a sua igreja. E Ele te chama ao arrependimento. E há aqui uma ameaça e uma promessa em face da resposta da igreja a esse chamado ao arrependimento. Se a igreja de Éfeso não se arrepender, lá na metade do versículo 5, se não houver arrependimento, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Jesus está falando ali, vocês vão deixar de ser igreja, caso você não se arrependa. Vocês vão deixar. Era a igreja mais importante, mas Jesus não está nem aí. Jesus não precisa de uma igreja grande, de uma igreja forte, de uma igreja potente. Ele faz a obra dele da maneira que ele quiser, com quem ele quiser. Ele não precisa de homens que não estão compromissados com o Senhor para executar a sua obra. O que o Senhor está dizendo aqui é que não existe ninguém que seja indisciplinável na igreja dele. Pode ser a pessoa mais importante. Todos estão sujeitos a esse olhar do Senhor e a disciplina dele. E o que ele promete para a igreja de Éfeso é isso. Igreja de Éfeso, vocês podem ser o mais importante da região, a igreja mais importante do mundo. Se vocês não se arrependerem, vocês deixarão de ser igreja. O evangelho vai fracassar, a obra de Deus vai fracassar no mundo? Negativo. Vocês vão ver de longe a obra sendo feita por gente fiel, mas vocês deixarão de ser igreja. Então há essa ameaça. O nosso não arrependimento traz consequências, irmãos. Nós lemos na liturgia, Davi, enquanto não confessou o seu pecado, as coisas foram mal, a mão do Senhor pesou sobre ele. Ele adoeceu espiritualmente. Traz consequências. Mas a fidelidade ao Senhor também. E há essa promessa. E o Senhor termina com essa palavra à igreja de Éfeso.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aquele que permanece fiel. E na igreja do Senhor, o Senhor mesmo apresenta isso. São tantas as dificuldades, são tantos os problemas, são tantos os desafios. E há joio em meio ao trigo, que só será revelado lá naquele grande dia. Mas há sempre a promessa do Senhor ao que vencer, ao que permanecer fiel até o fim, até a morte. Dar-te-ei de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vocês lembram do relato lá de Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecaram, então o Senhor disse, então agora não convém que eles comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Então o Senhor fechou o acesso do homem a essa árvore da vida. Agora, ao que vencer, ao fiel, aquele que for fiel até a morte, ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. É a promessa do Senhor. Então a igreja vive com os seus olhos na eternidade e com as promessas eternas do Senhor. Promessas de bênçãos, promessa de felicidade eterna. Uma eternidade com Deus, uma eternidade com o Pai. É a recompensa que a igreja verdadeira, a igreja que é invisível aos olhos, porque nós não temos condições de avaliar, mas o Senhor avalia. O Senhor sabe quem é a sua verdadeira igreja, aquela que Ele sustenta até o fim. A estes, o Senhor promete a vida eterna. Então que nós tenhamos, meus irmãos, diante da palavra do Senhor aqui, a carta de Éfeso, consciência disso. Éfeso foi uma igreja que tinha boas ações, bons atos, fez muita coisa, trabalhou muito para o Senhor. E talvez você também tenha feito, faça muita coisa. Mas uma igreja que já não reconhecia os seus pecados, porque o Senhor tem que exortar a igreja a se lembrar dos seus pecados. Uma igreja que fracassou já no testemunho. Uma igreja que vivia do passado, mas que já não testemunhava mais. Mas que já não perseverava como antes. De que já não amava ao Senhor como antes. Então que nós sejamos exortados a isso também. Reconhecendo que o Senhor avalia a nossa igreja local, que o Senhor avalia a nossa vida, a nossa caminhada, e que o Senhor nos chama ao arrependimento. E que o arrependimento ele tem que ser profundo, ele tem que ser verdadeiro, não só de boca, mas de ação. Porque ele fala para a igreja lembrar, para a igreja se arrepender, e para a igreja voltar à prática das primeiras obras, ou seja, corrigir aquilo que estava errado. Arrependimento implica nisso. Então, meus irmãos, leve isso hoje. Lembre-se de onde você tem falhado, lembre-se de onde você falhou, arrependa-se e corrija o que está errado. Dá um jeito, acerta. Isso demonstra verdadeiro arrependimento. E a promessa de fidelidade ao Senhor é uma promessa de vida eterna. O Senhor recompensa com a vida eterna. Então que a palavra do Senhor molde o nosso coração. Meus irmãos, lembre-se que o Senhor nos salva é pela graça, não é pelas nossas boas ações, não. A gente não vai conquistar com as nossas obras um lugar para nós no céu, não. Mas uma vez salvos, uma vez justificados, nós estamos constantemente sendo confrontados com os nossos pecados, com as nossas iniquidades. Então, ainda que você seja crente verdadeiro, você deve reconhecer seus pecados, principalmente se você for crente verdadeiro. Porque para o crente o pecado machuca. Para o crente o pecado faz mal. Para o crente o pecado incomoda. No verdadeiro crente o pecado faz você adoecer espiritualmente. Por quê? Porque isso já há um conflito, há uma luta dentro de você. Da sua nova natureza para a sua velha natureza. Aquele que não é crente verdadeiro, aquele que não nasceu de novo, esse vive no pecado. O pecado é a sua vida, é o seu procedimento. Não é algo que lhe machuca, não é algo que lhe faz mal. Então, se te faz mal, meu irmão, minha irmã, se te acusa, se você sofre por causa do pecado, é um bom sinal. E o Senhor te chama ao arrependimento e à prática das primeiras obras. Se isso não faz nem diferença para você, isso que eu estou falando aqui é desprezível,
Então isso é um mau sinal para você. É um mau sinal para você. De que você não é povo de Deus. Você não é regenerado pelo Senhor, pelo menos. Porque para o crente, o pecado é acidente. Para o crente, o pecado é um acidente. Não é o caminho inteiro. Para o ímpio, não. Para o ímpio vive no pecado. É o caminho dele. É o proceder dele. Tudo que ele faz é isso. Então, se o pecado não te machuca, se você vive em pecado, se você está em pecado, se você reconhece isso, mas não tem desejo nenhum de mudar, de se arrepender, de corrigir, de voltar à prática das primeiras obras, isso é um mau sinal para você. E o Senhor promete o quê? Juízo a esses impenitentes, ímpios, pecadores. Mas a você que é crente, que isso falou com você, a promessa do Senhor é uma promessa de vida, de redenção. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra molda o nosso coração da maneira que tu queres. A tua palavra às vezes é incômoda, Senhor, a nós. Nós saímos da nossa zona de conforto ao nos depararmos com o que o Senhor requer de nós. E muitos não estão dispostos a pagar o preço de te seguir. Muitos querem continuar vivendo em pecado porque tá bom assim. Mas aos teus filhos, aqueles que são verdadeiramente filhos teus, o Senhor não os deixa em paz quando pecam. O Senhor os aflige. Há uma tristeza que vem do Senhor que aflige todo filho que está em desobediência, em desacordo com o Senhor. E se esse sentimento se aflora em alguns de nós aqui, que aqui estão hoje, Senhor, ajuda-os a reconhecer os seus pecados, a reconhecer aonde falharam, onde caíram, e auxilia-os, Senhor, a corrigir estes atos e a demonstrar que de fato se arrependeram e que sejam restaurados ao primeiro amor, às primeiras obras. Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe a tua igreja e continue purificando a tua igreja dia após dia, nos disciplinando, nos guiando, nos confrontando, também nos consolando, nos animando, fortalecendo com as ricas promessas de vida que o Senhor tem para nós, das quais nós não somos dignos. Nós te louvamos, Senhor, porque até a sua chamada de atenção é obra da tua graça. A avaliação que o Senhor faz de nós é obra da tua graça. Nós merecíamos mesmo é ser deixados para lá, na nossa impureza, nos nossos pecados, mas não, o Senhor se dá o trabalho de vir até nós e de nos chamar ao arrependimento. Então que verdadeiramente, Senhor, todos nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos, Senhor, cheios do teu Santo Espírito. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa esta igreja local, para que as avaliações que o Senhor faz de nós, que o Senhor traz isso ao coração de cada um de nós ao longo dessa série de exposições, que elas, Senhor, nos edifiquem, que elas nos purifiquem, que elas nos confrontem e que nós cresçamos, Senhor, na fé, no conhecimento do Senhor e no testemunho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, em resposta ao sermão e cantar o hino 299 do nosso